A taxa Selic caiu novamente. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês 5 fundos imobiliários para 2024 que podem se beneficiar e muito da queda da taxa Selic. Antes desse vídeo começar, eu já quero falar para você que nesse vídeo eu vou mostrar para você o que muda de verdade na sua vida, o que muda nos seus investimentos e como você pode se posicionar desde já para você ganhar dinheiro no ano que vem. Então, se você gostar desse vídeo, não esquece de deixar o curtir aqui embaixo, se inscreve nesse canal, ativa o sininho de notificações, porque a minha missão com esse canal é falar de investimento de um jeito fácil de você entender. Então toda semana eu tô trazendo vídeos aqui para você. Então não esquece de se inscrever no canal, ativando o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. Entrando aqui no tema desse vídeo, a Selic ela estava em 13,75 e a gente está finalizando o ano em 11,75. Talvez você deve estar se perguntando, né, Lucas? Eu sei que a taxa Selic caiu, eu vejo isso em todas as notícias, mas eu não sinto tanto essa diferença no meu dia a dia. Sou uma pessoa normal, trabalho, pago minhas contas, vivo a minha vida normalmente e eu não consigo entender como isso impacta diretamente no meu dia a dia. Eu sei que talvez falar de taxa de juros, falar de inflação pode ser algo um pouco distante para você no seu dia a dia. Só que a verdade é que a economia real, ela se movimenta em ciclos e um dos indicadores que mostram se a economia está se movimentando bem ou se ela está travada é a inflação e a taxa de juros. Por que que o Banco Central aumenta a taxa de juros? Porque quando a inflação ela dispara, fica tudo caro. Se a gente for parar para pensar, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, quando a gente estava passando aí por uma das maiores crises humanitárias dos últimos 100 anos, teria no mercado o arroz estava caro, feijão estava caro, cara, o litro de óleo estava custando quase R$20. Por quê? Porque a inflação ela estava muito alta. E aí o Banco Central usa a ferramenta monetária que ele tem, que é a taxa de juros. A taxa Selic, ele vai lá, aumenta a taxa de juros, isso aí enfraquece a economia. Porque pensa comigo, se você tem uma taxa de juros muito alta, o crédito fica mais caro. Então isso daí desincentiva que a população consuma. Então quando o crédito também fica caro, os juros fica caro, a economia ela se enfraquece, o consumo enfraquece, a inflação ela tende a diminuir. E isso aconteceu na prática. A gente veio de uma taxa de juros em 13,75 por muito tempo. Isso aí engessou a economia, então o dinheiro ele estava em menor circulação no mercado e com isso a inflação ela foi descendo. Agora que a inflação começou a diminuir, o Banco Central foi lá e diminuiu a taxa Selic e agora estamos finalizando aí 2023 com uma taxa de juros em 11,75. Então isso é mundo real. Eu sei que muitas vezes a gente fala de taxa de juros, taxa Selic e inflação e parece que a gente está falando de algo que não é útil no nosso dia a dia. Mas a verdade é que tudo que a gente faz tem consequências na economia real e quando a taxa de juros diminui, o dinheiro fica em maior circulação no mercado. Então diminuir a taxa de juros é algo muito positivo. Quanto menor a taxa Selic, mais saudável a nossa economia pode ficar, porque o dinheiro se movimenta mais. Então, hoje, com uma Selic em 11,75, o dinheiro volta a circular no mercado. Isso é bom para o comércio, isso é bom para a dívida das empresas, isso é bom para a economia real de modo geral. Só que eu sei que você está aqui para aprender sobre investimentos. E como tudo está interligado, quando a gente tem uma taxa de juros muito alta, isso aí favorece os investimentos em renda fixa. Então, títulos do Tesouro Direto, CDBs, LCIs, investimentos atrelados ao CDI, esses investimentos rendem mais. Só que, por outro lado, os investimentos em renda variável, ações, fundos imobiliários, eles se tornam menos atrativos para alguns investidores, porque o risco de investir nesses investimentos se torna um pouco mais alto. Só que quando a taxa de juros cai, esse ciclo ele se inverte. As pessoas que estavam na renda fixa saem da renda fixa porque a renda fixa passa a render menos e buscam investimentos como ações, fundos imobiliários e ativos de renda variável. E aí, o que acontece? Se vocês acompanharem aqui comigo, a gente pode ver que a Selic ela começou a cair no ano de 2023 e aí, nos últimos 6 meses, a gente pode ver aqui, ó, o principal índice dos fundos imobiliários, o IFIX, ele já subiu 3,96. No último ano, ele subiu 13,39. Se a gente pegar o gráfico do Ibovespa, no último ano, ele já subiu quase 25%, 24,79. Então a Selic ela começou a cair. Esse movimento que eu estou explicando para vocês, ele já começou a acontecer na prática. Antes da Selic chegar aí abaixo dos 2 dígitos, o mercado ele já se antecipa e a gente pode ver aqui que a bolsa já subiu quase 25%, os fundos imobiliários também mais de 10%. E aí entra o ponto que você, que é investidor, precisa começar a entender. Como a economia ela se movimenta em ciclos, a gente sabe que as coisas que já aconteceram no passado, elas tendem a se repetir. Quando a taxa de juros está alta,
os fundos imobiliários, a renda variável, ela está em baixa, mas quando a taxa de juros está em baixa, os imobiliários e as ações estão em alta. Lá em 2014, 2015, 2016, a gente tinha uma taxa Selic em 14,25 na era Dilma, impeachment e todas as coisas que aconteceram. Então a taxa de juros, ela subiu bastante. Só que depois, quando a taxa de juros começou a cair, a taxa de juros chegou até 2% na época do governo Bolsonaro. Então a taxa de juros estava muito alta em 2016, em 2020, quando aconteceu toda a crise humanitária, a taxa de juros chegou em 2%. Então presta atenção para você entender isso aqui. Se a gente pegar aqui o IFIX, a gente vai perceber o quê? Que desde 2016, quando a taxa de juros estava em 14, até 2020, até ela bater 2% no momento ali pré-pandemia, o IFIX se valorizou mais de 145%, saiu de uma taxa de juros de 14% e chegou até 2%. E o que eu quero que você entenda aqui? Que quando a taxa Selic está caindo, a tendência é que os fundos imobiliários se valorizem e muito, porque eles sempre estão fazendo esse movimento inverso. Taxa de juros alta, renda variável para baixo. Taxa de juros baixa, renda variável para cima. Então eu quis dar esse parâmetro para vocês aqui antes de começar esse vídeo, porque em 2024 a tendência é que no final de 2024 a taxa Selic esteja em 9,25, abaixo dos 2 dígitos. E aí é esse momento, é essa janela de oportunidade que você pode aproveitar para você comprar as suas cotas de fundos imobiliários e ganhar tanto na valorização quanto no recebimento dos aluguéis mensalmente. E aí existem 3 pontos que favorecem os fundos imobiliários com a taxa de juros cair. Primeiro é o que eu expliquei para vocês. Os investidores saem da renda fixa e voltam para a renda variável, então esse movimento por si só já fazem as cotas dos fundos imobiliários se valorizarem. Se a gente olhar aqui alguns fundos imobiliários bem conhecidos, a gente já pode notar que alguns fundos subiram bastante, como é o caso, por exemplo, do HTMX11, um fundo de hotéis que só nos últimos 12 meses subiu mais de 90%. A gente está falando de fundos imobiliários, gente. A gente não está falando de ações de crescimento. Estamos falando de fundos imobiliários onde as cotas subiram mais de 90%. Por quê? Porque os investidores de renda fixa já começaram a migrar da renda fixa para renda variável. O segundo ponto é o que eu também mencionei para vocês. A economia volta a se movimentar, o mercado volta a estar mais aquecido. Isso aí é muito bom para o comércio, para a economia real. Então os fundos imobiliários de tijolos, eles têm imóveis, shoppings, galpões logísticos, hotéis, hospitais, tudo isso começa a se movimentar quando a taxa de juros diminui. E o terceiro ponto é que a atratividade dos fundos imobiliários é que você pode ter a valorização das cotas e também receber os aluguéis mensalmente isentos de imposto de renda. Então esses 3 pontos favorecem muito para que os investidores migrem da renda fixa para a renda variável e, como eu já mostrei para vocês aqui, esse movimento já está acontecendo. Um outro ponto também que pode e vai contribuir para a valorização de alguns fundos imobiliários em 2024 é a reavaliação dos imóveis. Olha só essa notícia aqui do Infomoney. Reavaliação de imóveis deve sustentar valorização dos fundos imobiliários em 2024, sinaliza Rio Bravo. O que significa isso aqui? Que os fundos imobiliários, eles têm imóveis físicos. E como todos os imóveis físicos, principalmente dos fundos imobiliários que são imóveis gigantes, shoppings, galpões logísticos, todos os anos eles passam por uma reavaliação para entender se aquele imóvel ali, ele se valorizou, se ele se depreciou. E aí, o valor patrimonial das cotas é reajustado. Então, o que acontece? Por exemplo, o XP11, que é um fundo de shoppings, ele passou por uma reavaliação e foi constatado que os imóveis do XP11 se valorizaram. Talvez porque novas obras foram construídas, talvez o local onde os shoppings estão construídos passou a se movimentar mais, tem uma valorização por si só ali, dependendo da área em que ele está localizado, mas os shoppings se valorizaram. Então, automaticamente, o valor patrimonial do fundo aumentou, porque agora o fundo tecnicamente tem mais dinheiro. E isso fez com que o preço sobre o valor patrimonial das cotas diminuísse, pois o valor patrimonial do fundo aumentou. Então, a reavaliação de imóveis para 2024 é algo que também pode valorizar e muito os fundos imobiliários, porque todo ano é feito essa reavaliação dos imóveis para entender se aqueles imóveis se valorizaram, se eles se depreciaram, e aí você também pode ganhar na valorização dos imóveis, talvez dos fundos que você já investiu. E aí eu separei aqui para vocês 5 fundos imobiliários que eu, Lucas, tenho em carteira, que eu invisto aqui na carteira pública de fundos imobiliários do canal, que aí você pode estudar e entender melhor como esses fundos funcionam, mas que, na minha opinião, são fundos que podem se valorizar ainda mais, apesar de eles já terem se valorizado bastante. O primeiro deles é um fundo bem conhecido aí por vocês, o XPML11, na minha opinião, um dos melhores fundos de shoppings
que uma cota hoje custa R$112, pagou um yield de 8,80 e está sendo negociado no seu preço justo. Eu gosto do XPML11 e acredito que ele ainda tem um potencial de valorização, porque o preço sobre valor patrimonial dele está em 1, ou seja, as cotas estão sendo negociadas no seu preço justo. Ele tem uma excelente liquidez diária, valor patrimonial, quantidade de cotistas, paga um bom rendimento e ele, além de ter 16 shoppings espalhados aí por São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Amazonas, Minas Gerais, Pará e Rio Grande do Norte, ele atua no setor do varejo, ou seja, o setor do segmento de shoppings. Com a Selic diminuindo, lembra que eu falei para vocês, a economia ela volta a se movimentar e agora, no final do ano, já existe um incentivo maior em que as pessoas consomem mais, compram mais presentes, vão mais aos shoppings e com isso esse tipo de fundo tende a ganhar maiores rendimentos. O segundo fundo da nossa lista também um fundo de shoppings que eu também tenho na carteira pública aqui do canal, que é o fundo VISC11. VISC11 também é um fundo de shoppings, na minha opinião, ele ganha até mais em questão de diversificação do que o XPML11, eu também gosto bastante. VISC11 hoje uma cota custa R$118, pagou mais de 8% de yield, está com P sobre VP de 1,03, tem mais de 4 milhões de liquidez diária, também já se valorizou mais de 25% nos últimos 12 meses e, na minha opinião, segue o mesmo segmento do XPML11. Final de ano, compras, Natal, cara, tem muito incentivo para que esses fundos ganhem mais dinheiro ali com os seus inquilinos, as cotas se valorizem, além de todos os pontos que eu falei para vocês. Terceiro fundo, um fundo bem conhecido por vocês, eu fiz um vídeo específico aqui sobre o HGLG11, que é um dos maiores fundos de logística da nossa bolsa. Muita gente ficou em pânico porque o HGLG11 trocou de gestão, a Pátria comprou os ativos, enfim, teve vários tipos de movimentações. Eu fiz um vídeo exclusivo aqui para vocês, falei da minha opinião e investi no fundo, e o fundo já tá subindo aí mais de 8% nos últimos 12 meses. O HGLG11 é interessante porque também é um fundo de galpões logísticos. Então, olha só como tá tudo conectado. Selic caindo, dinheiro em maior circulação, mais movimentação da nossa economia, a população com mais dinheiro, mais incentivo para consumir. Isso aí reflete diretamente nas compras de final de ano, nas compras que a população faz aí para poder viajar, para poder comprar algum presente. E um fundo de galpão logístico, ele tem ali as principais empresas de e-commerce do Brasil. Então o que acontece? Automaticamente esse fundo também recebe mais dinheiro. HGLG11 hoje uma cota custa R$160,98, pagou mais de 9% de yield nos últimos 12 meses, está com P sobre VP de 1,05, o que é bem raro de se encontrar nesse tipo de fundo, já que ele é um fundo muito grande. Terceiro fundo é um fundo que eu tenho em carteira, não é um fundo muito popular, que é o TRBL11. Esse fundo também é um fundo de logística, é um fundo fora da lista de muitas pessoas, mas é um fundo que eu gosto bastante porque, além de ele ser um fundo de logística, ele é um fundo focado no last mile, onde os galpões logísticos desse fundo, eles buscam estar no máximo 30 quilômetros das grandes capitais. Por que isso aqui é interessante? Porque pensa, quando você compra hoje aí alguma coisa num site, na Amazon, Magazine Luiza, cara, você quer comprar aquilo ali, você quer que chegue rápido. Com certeza você que vai fazer uma compra no final de ano, se tiver que pagar R$10, 20, 30, 50 reais pro produto chegar no outro dia, você vai pagar. E isso só é possível porque essas empresas estão bem posicionadas em galpões logísticos desse tipo, que estão bem localizados nas grandes cidades aí, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Belo Horizonte no geral. Eu gosto desse fundo, uma cota dele tá custando aqui R$96,90, pagou mais de 9% de yield nos últimos 12 meses, tá com preço sobre VP de 1,02 e já se valorizou mais de 4%. Esse fundo aqui, ele passou por uma mudança no código, ele era o antigo SDIL11, agora com o código TRBL11, tenho ele também na carteira do canal e gosto bastante. E o último fundo aqui da nossa lista é o BRCO11, um fundo também que eu tenho vídeo falando somente sobre esse fundo, gosto bastante desse fundo também é um fundo de logística, seguindo exatamente a mesma linha de raciocínio que eu comentei para vocês. Selic caindo, aumento nas vendas, aumento do consumo, esse tipo de fundo tende a se valorizar. Uma cota custa em torno de R$119, pagou mais de 8,26% de yield, está sendo negociada abaixo do seu preço justo e se valorizou mais de 30% nos últimos 12 meses. Então olha só o que eu acho interessante nesse fundo. Ele tem vários inquilinos que são focados diretamente no comércio. Então, Magazine Luiza, Natura, Mercado Livre, BRF, Carrefour, cara, tem vários tipos
de empresas que estão diretamente ligadas ao setor do varejo. Então a Selic diminuindo, essas empresas também aumentam o consumo, elas tendem a se valorizar. Aí você deve estar perguntando, Lucas, quanto custa para eu ter uma cota de cada um desses fundos? Eu montei aqui para você, tá usando a planilha do canal, uma base para você ter uma noção de quanto custaria para você ter uma cota de cada um desses fundos e quanto você poderia esperar de retorno caso você investisse. Lembrando que isso aqui é renda variável, esses números mudam todos os meses, então isso aqui é só uma base, tá? Não quer dizer que isso aqui vai continuar pagando a mesma coisa. Mas eu coloquei aqui um exemplo de você comprar uma única cota de cada um desses fundos, você teria um investimento de R$ 565,51 e você poderia esperar aí um aluguel no próximo mês de algo próximo aí a R$ 4,18. Lucas, quanto eu precisaria investir caso eu tivesse esses fundos para eu receber R$500 por mês? Então aqui você precisaria investir R$ 67.385,44. Você teria um aluguel aí mensal de R$500. Para você receber aí R$1.000 de aluguel todos os meses, você teria que investir aí aproximadamente R$ 134.770,89. É válido lembrar vocês que você não precisa de todo esse valor, mas você precisa ter uma meta. Aonde você quer chegar, qual é o patrimônio e quanto você quer receber por mês. Porque o foco dos fundos imobiliários é esse. É você ir comprando cotas, você ir acumulando cotas e todos os meses você ir recebendo os aluguéis e reinvestindo mensalmente. Então eu trouxe essa planilhinha aqui para vocês, para você entender exatamente quanto ficaria uma cota de cada um desses fundos. Só que agora eu quero saber da sua opinião. Você tem algum desses fundos aqui na sua carteira? Você já está investindo em fundos imobiliários, focando em aumentar os seus rendimentos em 2024? Comenta aqui embaixo, quero muito saber a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o curtir aqui embaixo, se inscrever no canal para você não perder nenhum vídeo. Eu vou deixar mais 2 vídeos aqui para você continuar aprendendo sobre fundos imobiliários. Te aguardo até o próximo vídeo.